Antes do intervalo, nós levantamos uma questão realmente importante. Por que é necessário, para a nossa salvação, reconhecer que Jesus é verdadeiramente humano e divino, como, aliás, é revelado na Bíblia? Vamos começar dizendo por que Jesus tinha de ser verdadeiramente humano. Em poucas palavras, a resposta é: para ser o nosso substituto. Jesus tinha de ser verdadeiramente humano. Primeiro, para viver em nosso lugar uma vida de obediência perfeita às leis de Deus. E, segundo, para sofrer a morte e a danação em nosso lugar. Lembrem-se sempre disto. Deus não nos mostrou seu amor fazendo vista grossa aos nossos pecados, ou esquecendo sua ordem para que fôssemos perfeitos. Ao invés, ele mostrou seu amor, dando seu Filho como nosso substituto, para levar a vida perfeita que nós não poderíamos viver, e também para receber a punição na cruz que nós merecíamos. As duas passagens seguintes destacam esses pontos. Gálatas 4, 4 e 5. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Isto é, tinha de obedecer perfeitamente à lei de Deus, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, ser adotados pela família de Deus, santa, sem pecados. A segunda passagem a que nos referimos está em Hebreus 2, 14. Os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue, e por isso o próprio Jesus se tornou como eles, e participou da natureza humana deles. Ele fez isso para que, por meio da sua morte, pudesse destruir o diabo, que tem poder sobre a morte. E isso nos leva a outra questão. Por que Jesus tem de ser Deus verdadeiro? A resposta é: somente Deus pode pagar pelos pecados de outro. Imaginem o que teria acontecido se Jesus não fosse Deus. A sua morte teria sido simplesmente a morte de um homem. Assim diz o Salmo 49, 7. Nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele. Porém, a morte de Jesus Cristo, o Deus-homem, é pagamento suficiente. 1 Pedro 1, 19, chama o seu sangue de precioso. João 1, 29, diz que ele tira o pecado do mundo. Jesus tinha de ser o mesmo Deus verdadeiro, porque somente Deus pode vencer a morte e o diabo. Ou, como Paulo diz, em 1 Coríntios 15, 55 e 57. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? Mas agradeçamos a Deus, que nos dá a vitória, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, vocês podem ver por que é vital preservar o ensinamento da Bíblia de que Jesus é 100% verdadeiro Deus e 100% homem verdadeiro. Negar a sua natureza humana ou a sua natureza divina é, na verdade, rejeitar o plano de Deus de salvação para nós. No entanto, isso é o que alguns grupos religiosos, que mais rapidamente crescem, estão fazendo. Existem alguns poucos grupos religiosos que, realmente, negam a humanidade de Cristo, negam que ele seja homem verdadeiro. Outros grupos, ao contrário, negam a natureza divina de Jesus, ou seja, negam que ele é Deus verdadeiro e o prometido Salvador. Destes, os grupos mais conhecidos talvez sejam os da fé judaica, o islamismo, as Testemunhas de Jeová e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Todas essas igrejas não são cristãs. Elas não acreditam que Jesus seja Deus ou que seja o nosso Salvador do pecado.
É pouco provável que qualquer igreja seja tão tola a ponto de criticar ou negar abertamente Jesus. O que vocês têm de fazer é ouvir o que esses grupos religiosos não dizem. Eles podem até se referir a Jesus como Filho de Deus. O que não dizem é que Jesus é Deus Filho. Notem bem, não é suficiente dizer coisas boas e agradáveis sobre Jesus e seus ensinamentos. Ele precisa ser visto como Deus Filho por toda a eternidade, enviado por seu Pai Celestial para ser o nosso substituto e Salvador. Nós acabamos de ver como as Escrituras descrevem Jesus como sendo Deus verdadeiro e homem verdadeiro, e também vimos porque é tão necessário para a nossa salvação que ele seja Deus homem. A seguir, enfocaremos Jesus durante os 33 anos em que ele esteve nessa terra. Do momento em que foi concebido até a sua morte, Jesus viveu num estado de humilhação. Jesus deixou a glória perfeita do céu para vir à terra cheia de pecados. Na terra, Jesus tinha o completo poder de Deus, porém, na sua humildade, geralmente ele preferiu não usá-lo. Nós vimos isso claramente nos 4 evangelhos, que registram a sua vida terrena: Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos rapidamente estudá-los agora. Este Centro Cristão para a Informação oferece um curso de História Bíblica e que estuda, em mais detalhes, a vida de Cristo. O momento de cumprir as promessas que Deus tinha feito sobre a vinda do Salvador tinha finalmente chegado. O anjo Gabriel apareceu a um sacerdote chamado Zacarias e informou-o que ele e a sua já idosa esposa, Elizabeth, iam se tornar pais de um filho, João, que seria encarregado de preparar a vinda do Messias. 6 meses mais tarde, Gabriel foi enviado a Maria, uma virgem de Nazaré. Tanto Maria como seu noivo José eram descendentes de Davi, o grande rei de Israel. O anjo disse a Maria: Você vai ficar grávida, dará à luz um filho, e vai pôr nele o nome de Jesus. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder de Deus estará em você. Por isso, o menino será chamado Santo e Filho de Deus. Maria irrompeu num canto de louvor, conhecido como o Magnificat, no qual ela admite que seu filho seria o Salvador. Observe que Maria chama Deus de seu Salvador também. Isso significa que, longe de ser perfeita ou sem pecado, Maria era pecadora e precisava ser salva, tanto quanto vocês e eu. Zacarias, da mesma forma, exaltou o Senhor quando nasceu seu filho, João Batista, o precursor do Salvador. Mais tarde, quando José estava perturbado porque Maria estava grávida, o anjo do Senhor apareceu-lhe num sonho e disse-lhe: José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O imperador romano, César Augusto, baixou um decreto determinando que todos os cidadãos do seu império fossem contados e taxados com impostos. Por causa disso, José e Maria, ela já grávida de 9 meses, tiveram de sair da cidade onde viviam, Nazaré, e deslocar-se para Belém, a cidade de seu ancestral, o rei Davi. Em Belém, aconteceu o maior milagre de todos os tempos, e que foi descrito com as seguintes palavras singelas: Então Maria deu à luz o seu primeiro filho. Enrolou o filho em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Um anjo apareceu aos pastores, que estavam próximos de Belém, levando-lhes a maravilhosa notícia. Hoje
na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. No mesmo instante, uma multidão de anjos surgiu para louvar o Senhor Deus. Os pastores apressaram-se a adorar a criança e a compartilhar o que tinha sido dito sobre o Salvador recém-nascido. De acordo com a lei cerimonial de Deus do Antigo Testamento, o Cristo criança, no 8º dia após o seu nascimento, foi circuncidado e recebeu o nome de Jesus. Mais tarde, quando ele tinha 6 semanas de vida, foi levado por seus pais ao Templo de Jerusalém e apresentado ao Senhor. Isso foi feito também em obediência à lei cerimonial. Dessa forma, mesmo sendo apenas uma criança, Jesus obedeceu com perfeição à lei de Deus. Assim está dito em Gálatas 4, 4 e 5. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Um tempo mais tarde, magos, homens sábios do Oriente, foram a Jerusalém, procurando o recém-nascido rei dos judeus. Foram informados que deveriam dirigir-se a Belém, onde, de acordo com Miqueias 5, 2, deveria nascer o prometido Salvador. Guiados pela estrela que lhes tinha aparecido no leste, encontraram Jesus, a quem adoraram, e, a seguir, ofereceram presentes valiosos. O rei Herodes, sentindo seu trono ameaçado, procurou um jeito de matar aquela criança. No entanto, Deus ordenou aos pais de Jesus que fugissem para o Egito, levando a criança consigo. Depois da morte de Herodes, eles retornaram à Palestina e foram viver em Nazaré. Aos 12 anos de idade, Jesus foi levado por seus pais ao templo em Jerusalém a fim de celebrarem a Páscoa. Foi quando Jesus deixou os estudiosos da Bíblia espantados com o seu saber. Mesmo estando com apenas 12 anos de idade, Jesus demonstrou que já sabia quem era o seu verdadeiro pai, como indicam as palavras que ele dirigiu a José e a Maria no templo em Jerusalém. Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Então ele voltou a Nazaré com seus pais e sujeitou-se santamente a eles. Este é o único registro que se tem da vida de Jesus desde o tempo imediatamente após o seu nascimento até o começo de seu ministério, aos 30 anos de idade. Todo o resto de suas atividades, durante aquele período, está resumido em Lucas 2:52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Jesus estava vivendo uma vida sem pecado, obedecendo à lei em nosso lugar. Aos 30 anos de idade, Jesus foi para o deserto, onde João estava pregando e batizando. João indicou Jesus para a multidão enquanto dizia: Olhem, aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, sem pecados, desejando cumprir todos os desígnios do Pai, foi batizado por João. A voz do Pai se fez ouvir do céu, dizendo: Tu és o meu filho querido, e me dás muita alegria. Após vencer muitas tentações do diabo, Jesus começou os seus 3 anos de ministério. Ele escolheu 12 discípulos ou apóstolos e passou a viver com eles uma vida de pobreza. Jesus viajou e pregou continuamente, convidando os homens a confiarem nele e, com isso, salvarem a alma. Ele realizou inúmeros milagres. Transformou a água em vinho, curou doenças incuráveis, ressuscitou mortos, etc. Assim, ele provou que era realmente o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Alguns judeus aceitaram Cristo como Salvador, mas muitos outros o rejeitaram. Seus líderes, os orgulhosos escribas e os fariseus, odiavam-no,
porque Jesus os conclamava a confiarem nele para sua salvação, e não nas boas obras que tinham feito e que os deixava tão envaidecidos. Em vão tentaram matá-lo. Então, quando a sua hora chegou, Jesus calmamente informou seus discípulos de que estava indo para Jerusalém, para sofrer e morrer e ressuscitar. Quando Jesus entrou em Jerusalém, ele entrou em triunfo. É o que, atualmente, celebra-se na igreja como o Domingo de Ramos. 4 dias mais tarde, ao entardecer da Quinta-feira Santa, ele comeu a refeição da Páscoa com seus discípulos. Apontou um deles, Judas, como seu traidor, e então instituiu a ceia do Senhor. Daí, ele, com seus discípulos, entrou no jardim de Getsêmani, onde sua alma padeceu de tal agonia que o suor caía ao solo como enormes gotas de sangue. Lá, ele orou assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento, isto é, sua crucificação. Porém, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então, Jesus saiu para encontrar Judas, que o traiu com um beijo. Com a permissão de Jesus, os soldados amarraram as suas mãos e o levaram até Anás, um grande sacerdote, já afastado do cargo, para a primeira audiência. Logo após, ele foi levado até o Sinédrio, a corte superior dos judeus, presidida pelo grande sacerdote Caifás. Lá, Jesus, tendo afirmado que era Cristo, foi declarado culpado pelo crime de blasfêmia e, como consequência, foi condenado à morte e vergonhosamente maltratado. Nesse meio tempo, o discípulo Pedro negou por 3 vezes Jesus. Como os judeus não tinham autoridade para aplicar a pena capital, nas primeiras horas da Sexta-feira Santa, conduziram Jesus à presença do governador romano, Pôncio Pilatos. Quando Judas viu o que estava acontecendo, afastou-se dali e enforcou-se. Os judeus acusaram Jesus de ser um rei rebelde, mas, quando Pilatos compreendeu que o reino de Jesus era um reino espiritual, declarou-o inocente. Pilatos enviou-o a Herodes. Herodes, por sua vez, zombou de Jesus, colocou-lhe nos ombros um manto real e mandou-o de volta a Pilatos. Pilatos novamente declarou-o inocente e tentou, de várias maneiras, libertá-lo. Os judeus, porém, insistiam para que ele fosse crucificado. Finalmente, depois de haver chicoteado Jesus, Pilatos, mais uma vez, declarou-o inocente. Mas, finalmente, cedendo a pressões políticas, o governador romano aceitou o pedido dos judeus e sentenciou Jesus a morrer na cruz. Às 9 horas da manhã, depois de ter carregado a sua própria cruz, Jesus foi crucificado. Ele foi pendurado na cruz, no lugar denominado a Caveira. Ali, Jesus sofreu não somente uma indescritível morte cruel, mas também as mais tremendas agonias do inferno, abandonado por Deus. Do meio-dia às 3 da tarde, a escuridão cobriu a terra. Então, Jesus, declarando estar terminado o trabalho da salvação, em voz alta, pôs sua alma nas mãos de seu Pai Celestial e, por sua própria vontade, entregou o seu espírito e morreu. Imediatamente, houve um grande terremoto. Túmulos se abriram e a cortina do templo se rasgou em 2. Amigos de Jesus, com muito amor, depositaram seu corpo num túmulo próximo e fecharam a entrada com uma grande pedra. Ali, seu corpo descansou até o 3º dia, sem entrar em decomposição. Seus inimigos, lembrando-se da sua profecia de que ele ressuscitaria, selaram o túmulo e puseram guardas a vigiá-lo. Faremos agora uma pausa para exercícios de revisão e reforço.